Alô, aluno do 8º ano, vamos para mais uma aula da disciplina de Geografia. Sou o professor Dairan, mas antes de começar a nossa aula, não esqueça daquele like, daquele joinha, compartilhar o canal Juazeiros da Educadora Aula em Rede. O tema da nossa aula vai ser recursos naturais, então vamos lá para a nossa aula. É o seguinte, o recurso natural ele pode ser classificado de duas formas, ou ou renováveis ou não renováveis, ok? Depende muito da sua fonte de origem. Ó, eu tenho aqui alguns exemplos de recursos naturais renováveis e recursos não renováveis. Os recursos renováveis eu tenho aqui como exemplo radiação solar, vento, água, solo e calor do interior da Terra. O que é que significa? Todos esses recursos, a sua fonte, vamos falar assim, elas são fontes ilimitadas. O ser humano, por mais que ele tente, ele não vai conseguir acabar com sua fonte, ok? Já os recursos não renováveis, a sua fonte tem um tempo limite de uso. Exemplo, carvão, petróleo, gás natural, urânio e alguns minerais, ok? Então, o que é que significa? Todas essas fontes não renováveis, em algum período do tempo do ser humano, ele vai ser esgotado. Tem uns que vão ter tempos mais longos e outros vão ter tempos mais curtos de uso. Tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui a imagem de alguns desses recursos, caso vocês estejam visualizando aqui a aula. E vamos começar pelo carvão. O carvão ele é um recurso não renovável, ok? Só que ele é um dos recursos não renováveis mais abundantes. Ok? Ele é não renovável, só que ele tem um tempo de uso muito mais extenso do que muitos outros recursos não renováveis, tá bom? Existem reservas em torno de 100, 200, 300 anos ainda de uso, ainda é um tempo a ser considerado, tá bom? E tem como seu principal produtor a China. A China tem grandes fontes de carvão, ok? Outra fonte de recurso não renovável é o petróleo, tá? O petróleo, felizmente ou infelizmente, ele é um recurso não renovável que tem seu tempo de vida útil muito curto, tá bom? Então, somos muito dependentes do petróleo para vários produtos, desde o plástico, a combustível, a utilização na indústria, no comércio. Só que a grande utilização desse material, ele tem um tempo de vida muito curto, tá bom? Então, a gente tem que procurar novas fontes de utilização, porque o petróleo, em algumas gerações, já não vai ter mais recursos presentes na natureza, tá bom? E um dos locais que tem maior abundância do petróleo é o Oriente Médio. A energia nuclear também é uma energia não renovável, ok? E tem entre seus principais consumidores os Estados Unidos, a França e o Japão. E também sua fonte ela é finita, ela não é uma fonte infinita. Com relação às fontes renováveis, tenho como exemplo aqui a energia solar, ok? Energia eólica, energia hídrica, o solo, ele é uma fonte de energia que pode ser utilizado, que ele é renovável, e a energia no interior da Terra. São exemplos de fontes renováveis, que têm um limite, seguindo a cronologia do tempo do ser humano, tem muito tempo de uso, tá bom? Então vamos lá para o nosso desafio. Cite algumas fontes de energias renováveis e não renováveis. Então coloca lá, energia renovável, você vai listar essas energias renováveis, e depois você vai citar as energias não renováveis. É muito simples o desafio. É só recorrer ao slide. Caso vocês queiram procurar outras fontes de energias diferenciadas, podem procurar no próprio internet, ok? Boa sorte, pessoal!